E aí pessoal, beleza? Gente, vamos continuar aqui com algumas características de Windows 10, características básicas, tá? São conteúdos que na verdade é um pouco de revisão, porque a gente já gravou mais aulas do Windows 7 e a gente trouxe mais detalhes ainda em relação ao Windows de maneira geral nas aulas do Windows 7. Mas nessas aulas aqui eu trago alguns recursos, algumas informações que se repetem, outras que são mais novas em relação ao Windows. De maneira geral, você estudando todo esse conteúdo de Windows é mais do que suficiente para realizar qualquer prova de concurso que caia esse tipo de assunto. E se o intuito é apenas o aprendizado, conhecimento para a disciplina também, é mais do que o suficiente como conhecimento básico essas aulas que a gente está disponibilizando aqui para vocês. Então, continuando o assunto, a gente vai falar OneDrive. O que é o OneDrive? O OneDrive é o armazenamento online gratuito que vem na própria conta sua da Microsoft, né? Então, o OneDrive, ele, como a gente fala nas aulas de computação em nuvem, ele armazena seus dados, né, na nuvem, e você pode acessar esses dados de qualquer lugar, né, desde que você esteja logado na sua conta. E pode também sincronizar esses dados com os seus arquivos que estão no seu computador. De que maneira, Tiago? Você pode ter os arquivos salvos no seu computador de forma offline, e esses dados podem ficar sendo sincronizados através do OneDrive, certo? Então, é de suma importância que você tenha esse tipo de serviço hoje em dia instalado, seja o OneDrive, seja o Google Drive, seja o Dropbox, seja o Mega, qualquer um. Mas é preciso que você tenha, inclusive, esses recursos normalmente são disponibilizados gratuitamente, mas com a quantidade de espaço pequena, em torno de 10 GB, alguns 15 GB, outros até menos. Mas se você utilizar um desses serviços e utilizar a versão paga, é mais do que suficiente, que geralmente é 1 TB, né? O OneDrive, por exemplo, você pode ter o uso se você utilizar o Microsoft 365, hoje você consegue 1 TB de armazenamento, né? Então, para você usar o OneDrive, uma informação importante é que não é necessário acessar a internet, é o que eu estava dizendo. Você pode utilizar, veja só o que eu estou querendo dizer aqui, você pode utilizar seus arquivos no seu computador. Os arquivos são salvos no seu computador, certo? No entanto, quando você acessar, mesmo que você não esteja acessando a internet, quando você acessar a internet, o seu OneDrive ele é sincronizado. Você deixa ele sincronizado com a sua conta. Semelhante a isso aqui. Você está aqui, ó, por exemplo, OneDrive. Isso aqui significa que esses dados estão sincronizados. Beleza? Sincronizados com minha conta. Certo? Beleza? Então, o que mais? Em relação a backup dos seus arquivos, isso é sempre bom você ter um backup, gente. Um backup dos seus arquivos. É manter cópia dos seus arquivos em outra unidade. Por exemplo, em unidade em um HD externo, se for o caso, artigos importantes. Além dessa cópia que você tem na nuvem, né? Arquivos, principalmente arquivos importantes. Essa questão da nuvem, às vezes até por mau uso, você pode perder seus arquivos, né? Você pode, inclusive, na hora que você estiver sincronizando seus arquivos, você tem que ter cuidado, porque às vezes você troca de dispositivo, e já aconteceu casos de quase eu perder meus arquivos, porque quando eu estava reinstalando eu não prestei atenção na pasta que eu estava
que eu estava sincronizando, né, no computador atual, e por uma falha essa pasta eu tava vazia, e aí o que aconteceu foi que no caso foi o Dropbox, ele compreendeu que eu estava querendo sincronizar com minha pasta offline, e minha pasta offline não tinha os arquivos que eu tinha no Dropbox. Eu tinha feito uma configuração errada e quase perdi alguns arquivos importantes. Então, assim, de toda forma, é importante, eu recomendo que arquivos muito importantes você mantenha no backup. O Windows tem esse serviço de backup, você pode configurar isso no Windows, tá? E pode também restaurar esses arquivos depois. Normalmente o que você precisa saber quanto a isso aí é onde isso fica, e a gente vai andar muito por aqui em configurações do menu iniciar, né? Configurações do menu iniciar, você vai vir aqui em atualização, e é bom sempre ter em mente, não necessariamente decorar ou memorizar tudo isso aqui, mas você utilizar de alguma lógica para você saber onde fica essas informações, né? Porque é comum que caia perguntas, que existam perguntas do tipo como eu faço para acessar o backup do Windows 10. Então, normalmente se inicia por iniciar, configurações, e aí tem várias opções. Então é importante que você conheça dessas opções de configurações aqui, inclusive essa nova aparência de configurações que a gente tem no Windows 10, né? Portanto que você tenha noção do que está em cada grupo desse aqui, né? Por exemplo, outro grupo importante é esse aqui, ó, de personalização do seu Windows, né? Aqui onde você vai, por exemplo, personalizar tela de fundo, tela de bloqueio, né? Se você quiser alterar essa tela de fundo, alterar a tela de bloqueio, configurar o tempo limite da tela, né? Configurar a proteção de tela. Isso aqui, para quem utilizou os Windows antigos, ó, vai lembrar de alguma desses aqui. Então você pode configurar sua proteção de tela aqui, tá? É importante que você saiba onde ficam essas informações. Outro, temas, né? Escolher temas de Windows, né? Você pode mudar os temas, as cores que você quer personalizar para o seu sistema operacional, né? Então, por exemplo, todas essas informações estão aqui dentro em personalização, né? Informações relacionadas com segurança, backup, né? Solução de problemas, algo até um pouco mais técnico, né? Update. Então você já vai encontrar na opção de segurança e atualização, né? Opção de segurança e atualização. Outra opção interessante aqui, já voltando para esse tema aqui de configurações, né, que a gente já falou, mas é importante, é vocês também saberem isso aqui, ó, dispositivos, outro importante, onde você vai poder configurar os seus dispositivos, mouse, impressora, aqui aquela canetazinha que você pode utilizar como desenho ou escrita, sistemas, onde você vai configurar tela, som, notificações que você recebe, né? Questões de armazenamento, tudo relacionado ao sistema, contas de usuário, como a gente já falou na aula anterior, aplicativos, né? Quando fala em desinstalar ou até mesmo instalar alguns recursos, aplicativos aqui do Windows. Falou em aplicativos, instalação, desinstalação, você vai lembrar que é nessa versão de aplicativos, tá? Em relação a redes internet, tudo que tiver relação à conectividade vai estar nessa opção aqui, né? Esses são os mais importantes, né? De jogos, nem tanto, não é muito comum, mas você pode navegar por essas opções para conhecer, eu recomendo, tá? Você sai navegando, mas principalmente essas que eu falei para vocês.
Outra informação importante em relação às teclas de atalho, tá? Que a gente vai para falar aqui, teclas de atalho. Então, configurações, passamos por lá, teclas de atalho. Uma tecla de atalho interessante é essa daqui, ó. O Windows Ctrl D, ele vai criar uma nova área de trabalho. Windows Ctrl D, tá? Ele cria uma nova área de trabalho. Você pode navegar nessa área de trabalho aqui, ó. Tá vendo? Aquela que eu estou usando. E a que a gente criou. Então, eu posso mover um aplicativo para o monitor à direita, utilizando o Windows Shift, ou para a esquerda, o Windows Shift seta para a esquerda. Aí fazer o que eu acabei de fazer, ó, o Windows Tab, mostra todas as áreas, né? Alternar entre as áreas de trabalho, para a direita ou para a esquerda, e fechar a área de trabalho, Windows Ctrl F4. Tem algumas teclas de atalho que é muito relacionado, por exemplo, quando você vê o F4, por exemplo, é relacionado mais a fechar, o F5 a atualizar, né? Então, atenção principalmente quanto a isso. A aula de tecla de atalho, a gente teve uma aula só de teclas de atalho do Windows de forma geral. As teclas de atalho, elas permanecem as mesmas, essas são mais algumas que eu trouxe para vocês. Em relação à resolução de tela, tá? Esse é um assunto importante, porque a resolução de tela, ela de certa forma, ela se refere exatamente à clareza com que os textos e imagens são exibidos na tela, né? Como está aí. Então, por exemplo, resoluções que são mais altas, por exemplo, resolução de 1600 por 1200 pixels, tá? Uma resolução dessa, os itens em si eles aparecem mais nítidos, certo? E menores, porque ele tem uma resolução maior. É como se você conseguisse dar mais detalhe para a informação, né? Então, você consegue detalhar mais aquela imagem na tela e ela fica mais nítida, né? E de certa forma menor. Sendo menor é como se você conseguisse... Imagina uma imagem com alta resolução, você consegue dar um zoom maior e não vai perdendo qualidade, né? Vai perder em algum momento, sim, mas consegue aumentar o zoom dessa imagem. É diferente, por exemplo, das resoluções mais baixas, mais antigas, né? Normalmente em monitores CRT, né? Era a resolução normalmente de 800 por 600, 1024 por 768, né? No máximo essa daí. Mas essas resoluções de tela LCD ou essas telas planas, elas variam bastante de acordo com o monitor. A resolução que você vai usar depende de fato das resoluções que o seu monitor vai oferecer, mas em geral são resoluções bem maiores, né? Você pode configurar isso aí. Quanto maior o monitor, na verdade, normalmente maior a resolução que ele vai oferecer. E também um detalhe em relação à placa de vídeo, né? Porque você pode ou não aumentar a resolução da tela, da sua tela, né? Dependendo do tamanho da capacidade do monitor, mas também da placa de vídeo que você tem instalada. Por fim, alguns acessórios de sistema operacional que a gente já falou, né? Mas alguns aí que são mais recentes. Bloco de notas conhecido já, bloco de notas, né? É um editor de texto mais simples possível aí de salvar arquivos em formato TXT, né? Ele é utilizado e pode ser utilizado inclusive até para salvar arquivos em outros formatos, inclusive para programação, tá? Mas ninguém utiliza de fato, mas é muito comum, por exemplo, para utilizar arquivos CSV. Muita gente edita arquivos CSV ou analisa um arquivo CSV, que a gente fala até lá nas aulas de Excel, pelo bloco de notas, né? Alarmes e relógio é outra ferramenta que você pode, por exemplo, comparar horas ao redor do mundo, criar cronômetros, timers, né? Calculadora do Windows 10. Essa calculadora você tem vários formatos, como formato de científico, padrão, tem um formato programador, né? Você pode acessar aqui, tá, a
calculadora, por exemplo, você escreve aqui, ó, calculadora, você vai ter vários formatos. Esse aqui é o formato padrão, né? E é utilizado esse aqui para básico. Aí você tem o científico, né? Cálculos mais avançados. E você tem aqui uma representação gráfica, tem o de programador para cálculos binários, por exemplo. Tem também o de cálculo para calcular datas, né? Normalmente se utiliza esse aqui, só para apresentar a vocês. Tem também, quem não conhece, ó, filmes e TV. Você pode explorar aqui no Windows 10, né? Filmes e TVs, séries de TV, tá? O aplicativo de fotos também, onde você vai poder criar álbuns, fotos. Tem também um aplicativo de fotos, tá? E que mais? Loja, que é para você baixar aplicativos, jogos gratuitos, assim como tem nas lojas da Apple, né, do iOS, assim como tem no Android, né? Então você também tem aqui aplicativos, a ferramenta de captura, que é importante essa ferramenta, tá? Eu vou usar aqui o caminho padrão, acessório de Windows, ó, tem vários acessórios aqui. Essa ferramenta de captura ela é bem interessante para você capturar imagens, tá? Por exemplo, se você quiser capturar uma imagem da tela assim, beleza? E salvar. E o WordPad e o Paint. O WordPad é um editor de texto, esse aqui já é mais... não é tão simples quanto o bloco de notas. Também não é tão poderoso quanto o Windows, quanto o Word, né? Então, alguns formatos aqui com o qual ele salva o arquivo, tá? Ele consegue abrir arquivos em vários formatos, beleza? Em vários formatos diferentes. Inclusive arquivos do Word, tá? Em formato docx, ele também consegue. E arquivos, principalmente esse formato aqui, ó. Esse formato aqui, inclusive, costuma... é o RTF, tá? Rich Text. Esse é um formato que costuma, inclusive, cair quando se fala no WordPad. Beleza? O Paint, esse é muito antigo e conhecido, que é utilizado para você desenhar, né? É um software bem simples, mas que você pode usar muito ele para... eu particularmente utilizo muitas vezes o Paint. Você pega uma imagem aqui, precisa fazer um corte simples, colocar um texto, enfim, ele é um software simples, tá? Não tem tantos recursos, mas que já falei dele em outras aulas, que é bastante utilizado no seu dia a dia, né? Você pode utilizar ele bastante. Então é importante que vocês saibam aí desses acessórios, gente. Não, para esse curso aqui não é como utilizar, saber conhecer todos os recursos. Não, é saber a função de cada um deles, né? Quais são os tipos de arquivos que cada um desses acessórios conseguem acessar e abrir. Por exemplo, o Paint, arquivo de imagem, arquivo BMP, JPEG, PNG, né? O WordPad, os que eu falei para vocês, as extensões que eu falei para vocês. E aí alguns desses, por exemplo, ferramenta de captura, ele na verdade ele não vai abrir, mas a ideia dele é capturar imagens da sua tela, né? E aí, por exemplo, assim, semelhante a calculadora, né, os alarmes, relógios, são mais utilitários. Bloco de notas, por exemplo, você pode salvar arquivos, né? Então você salva arquivos em formato TXT, basicamente, mas você pode salvar arquivos em outros formatos no bloco de notas, como eu falei para vocês, formatos inclusive utilizados por algumas linguagens de programação, né? Você pode salvar o texto puro ali de algum código, por exemplo. Não é comum isso, né? Utilizar o bloco de notas para isso, mas é possível sim, tá? Então, essa foi uma aula mais de revisão até do Windows, tá? Apenas mostrando alguns recursos para que não fique lacunas quanto ao conteúdo de Windows 10, mas eu sempre recomendo que, se o conteúdo
se for concurso público o seu objetivo e tiver lá o Windows 7, o Windows 10, estuda também aquelas aulas de Windows 7, né? E se tiver o Windows 10 de forma abrangente, ok. Mas se tiver muito detalhado o conteúdo em relação ao Windows de maneira geral, dá uma estudada em outras questões como ferramentas que eu já falei, ferramentas de desfragmentação de disco, né? Outras ferramentas que você continua tendo aqui no Windows 10, tá? Então essas ferramentas administrativas aqui, ó, tá? Dá uma estudada também nessas ferramentas administrativas. Mas boa parte delas, as principais, a gente já comentou lá nas aulas do Windows 7, né? Então limpeza de disco, desfragmentador, configurações do sistema, essas são informações e ferramentas que vocês precisam apenas conhecer, saber para que serve, saber que existe, não necessariamente saber utilizá-las a fundo, cada uma delas. Esse não seria o objetivo. Beleza? Então, valeu, gente, um abraço, obrigado, Deus abençoe vocês. Fui!